Bom dia, meu caro psiquiatra. Olha, eu acho que a gente tem que comemorar, Eduardo, e chorar de emoção, né? Não de tristeza. Porque o direito ao voto é um direito tão fundamental, tão essencial, que devia ter começado tudo igual por igual, né? Então, do ponto de vista prático, as mulheres tiveram um papel muito importante a partir do seu direito ao voto, que é de fazer uma intervenção sobre os temas mais sensíveis, né? Porque a gente sabe disso, né, Elias, que o ser feminino, ele não é melhor nem é pior do que o homem, mas é um ser diferente. E o ser feminino é muito mais compreensível, é muito mais sensível e, portanto, é muito mais apto à defesa do coletivo. O homem tende a ser mais egoísta e é claro que isso tem acontecido a partir de uma evolução que a gente tem tido também de homens que têm uma percepção que não é tão só testosterônica, que não é só essa questão da peduragem, não é só essa questão da sexualidade, da agressividade. Então, eu acredito que o mundo está evoluindo, apesar de tanta coisa confusa, Eduardo. E aí, repito, sempre estou falando aqui, os tais líderes, que para mim de líderes tem muito pouco, mas sim de mandões, né? Eles têm um papel, eles têm uma importância que nem o motorista do ônibus, que se estiver dirigindo mal, coloca em risco aquele tanto de gente que está dentro do ônibus. Então, vamos orar a Deus, né, Fernanda? Pedir para que realmente haja uma evolução, para que a gente possa ser uma humanidade mais humana e menos instintiva e menos reativa. Buscar uma assistência médica, cuidar da saúde dela, do bebê. E quando o bebê nascer, entregar para uma família, para um casal que está sonhando com a paternidade, com a maternidade. Hein, doutor? Então, salvar 2 desejos com uma atitude só, né? A história de matar 2 coelhos com a cajadada. Nesse caso aí, você resolver 2 problemas que são relacionados a desejo e não desejo, e que quem não tem o desejo de levar adiante a criação dessa criança, diante de uma pessoa, de um casal que quer ter filhos e não pode, ou que já passou da idade, isso daí parece tão simples, né, Eduardo? Por isso que eu falo, a gente fica olhando assim, tem tanta coisa que poderia ser melhor se houvesse uma atitude mais inteligente, mais criativa, mais sábia e mais óbvia, né, Liz? Porque são coisas que estão na cara, né? Por que você vai pegar uma criança e jogar no lixo se você tem tanta gente querendo cuidar de uma criança, querendo levar adiante o projeto de dar calor, de dar amor, de dar alimento, né? Então eu acho que, repito, tá, Eduardo? Eu acho que eu estou meio otimista, porque eu estou achando que a vida pode ser muito melhor e que as questões do cotidiano podem, se for trabalhadas com mais inteligência, com mais sabedoria, pode diminuir o dano. A gente fala, Fernanda, que entre o real e o ideal tem o possível. Você não pode ficar só na dureza da realidade, na aridez da realidade, gente, porque cá para nós tudo vai dar em morte no final. Isso é fato, né? Então você tem que ter uma criatividade, tá certo, Eduardo? Você tem que pôr um tempero na vida, nessas coisas duras da vida, para que ela realmente possa aparecer e ser algo mais acrescentante, mais contributivo para o bem-estar de cada um de nós e, lógico, para a coletividade. Eu não sou nem Bolsonaro e nem Lula. Você foi longe E agora. eu não sou nem Israel e nem Hamas. Eu quero paz. E aí a Serena está certa. É que entre o real e o Entre o Ideal. real e o ideal tem o possível. E o possível, a gente deve se esforçar para o possível ser o mais próximo do ideal possível. Quando você chega muito perto do ideal, Eduardo, sabe o que você tem que fazer? Você tem que aumentar o ideal para você ter sempre uma busca, ter sempre um desafio novo, né? E o senão que a gente tem nas redes sociais é que se você fala A, isso é entendido como sendo anti-B, anti-C, anti-D. Então você fala que é a favor de uma coisa e já concluem que você é contra as outras. Então você defende a não matança das crianças, você é contra Israel. Não é isso, eu sou contra matar criança, matar mulher e matar idoso. Eu sou contra gente com arma, matar gente que está sem arma. Um soldado matar outro, falar neles, isso daí faz parte da função deles. A guerra Agora, tem suas regras. um soldado matar inocente, matar pessoa que não tem nada a ver com peixe, é demais. Repete aquela do Fernando Pessoa que eu pedi outro dia, que eu gosto. Esqueci. Aquela do Fernando Pessoa. Tem o que ele fala aqui, pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo, que é a questão de que o seu enfoque, Essa aí. a sua maneira de ver as coisas faz a diferença. Então, Presta atenção, sou Elias Santos. Olha que coisa bonito. Fernando Pessoa, by Aloysio Andrade. pois o que é tudo, senão o que pensamos de tudo. Se o copo está com metade de água e metade vazio, tente, esforce-se para ver a água que tem e não a água que não tem. Que a mulher não tinha possibilidade de se manifestar. A mulher não era um ser considerado social a ponto de participar das decisões políticas. Aí, a obrigatoriedade é uma outra questão, né, Elias? Isso, que a gente até hoje deveria discutir, talvez. Eu vou deixar você votar. A partir de agora é obrigatório. Não, mas Você brigou tanto para votar, agora você vai ter que votar. Tem uma lógica, gente, que é o seguinte, é a questão da consciência da importância do voto.
Então, num primeiro momento, entende-se que a obrigatoriedade é uma forma de você estimular grosseiramente, concordo, mas você estimular a pessoa assim, exerça esse direito que você tem. Isso, não informe, abdique, né? por preguiça, por falta de noção, por falta de tempo, isso né? mesmo. Pois não, Eduardo? E se você não gosta de política, alguém que gosta vai te governar. Perfeito. Pois é, eu falo que a atitude política diante da vida é a pessoa se preocupar, se dedicar ao que acontece no seu entorno, buscando, Fernanda, a melhora. Não só para si mesmo e para os seus amigos e parentes, mas para todo mundo. Eu até brinco de falar, até para os seus inimigos serem bem felizes, bem longe de você, né? Para poder neutralizar essa situação. Então, eu pessoalmente sou contra o voto obrigatório, porque ele faz com que a pessoa vá votar sem nenhum interesse, às vezes por um saco de cimento, às vezes por uma gratificação. Então, eu acho que o voto obrigatório faz uma distorção, porque você tem um número de votantes muito grande, mas o número de votantes conscientes, Elisa, é muito menor. Não é? Então, estimular essa consciência política, que eu acho que os partidos precisavam de fazer, não só fazer política durante as eleições, né? E depois das eleições fazer a distribuição do que foi obtido naquela eleição, mas sim estimular na juventude partidária e na juventude não partidária a consciência da importância da participação política, que o Eduardo falou muito bem, quer dizer, se você não escolhe, vai ser qualquer um. Na nossa vida, nada pode ser tanto faz como tanto fez. O doutor Luiz tem que ter a sua posição, sua escolha, Isso. sua consciência, que é a noção, né, Liz? E o seu livre-arbítrio, que é a sua escolha. Perfeito. Temos que escolher. E eu acho que isso precisa começar na escola. Eu acho que a gente precisa, assim, foi interessante o que o senhor falou dos partidos políticos, né? Que deveriam ter esse interesse em conscientizar as pessoas e não em ficar fazendo essa propaganda, sabe? Que não cola mais, não adianta, é muita hipocrisia. E nas escolas a gente precisa começar a trabalhar com a questão da política, da representatividade, até mesmo para combater uma questão que hoje preocupa muito dentro das escolas, que é a violência dentro das escolas. Então, eu sou testemunho disso. Isso é uma questão política também. Sou testemunho que em 1969, eu estava no primeiro ano de ginásio no Colégio Estadual da Serra, que fica na Bandeirantes, hoje chama Pedro Aleixo, Plena e ditadura, começaram... E aí é que tá, que eu sou contra a ditadura, detesto a ditadura, mas ela colocou uma coisa interessante, 2 matérias, Moral e Cívica e OSPB, Organização Social e Política Brasileira. Era informar os estudantes, né, quais são as bases, quais são as leis, né, Fernanda, que nos dão essa questão do parâmetro, nos dão essa questão da referência. Então, ter noção dessas coisas é fundamental, porque do mesmo jeito que ninguém encontra o que não está procurando, ninguém reconhece o que nunca conheceu. O Travassos falou assim, tá bom, mas o que eu faço com essa informação? Aí os caras vêm aqui no YouTube e falam assim, papo furado esse? É papo furado ou não é, Luiz? Não é não, Eduardo, porque aí entram 2 fatores importantes. Primeiro, que tanto galinhas, quanto porcos, quanto bois e vacas são importantes para a alimentação. Primeiro ponto. Segundo ponto, que a maior parte do gado brasileiro é criado de uma forma extensiva, solta. E as fezes, né, o excremento das vacas e dos bois, quando fica assim ao ar livre, produz muito metano, que é um intoxicante do meio ambiente. Então, se a gente tivesse uma criação mais reservada, que a gente chama de intensiva, né, você colocando... Viraria uma bomba. Você colocando esse esterco dentro da água, você tem um adubo, você tem um fertilizante de primeira qualidade. Então, é uma questão de como você administra as fezes desse gado. E o gado pisoteia muito, ele destrói muito terreno. Por isso que você vê que no Amazônia, quando você tem aquela ocupação, depois não nasce nada, porque o pisoteio do gado. Então nós temos que ter uma criação mais adequada, mais sistemática, mais planejada, né? Então a informação é muito importante, sim, porque se você pensa que é das vacas que vem o leite e que é das galinhas que vem os ovos, não é só a carne que é usada, né? Então a informação faz sentido. Muito bacana, eles orientando pequenos agricultores a como separar o esterco e produzir energia a partir dele. E do porco é um desafio, porque 40% do que o porco come sai inteiro. Nossa Ele não Senhora. processa, Sim. então por isso que dá cheiro, por isso que fermento, dá muito mosquito, né? Psiquiatra, eu posso ter enganado, mas isso tem muito a ver com mais robô, menos felicidade, hein? E tem também o grau de exigência desse trabalhador, né? Os japoneses são muito mais exigentes do que os outros povos, porque eles tiveram muito mais condições e muito mais desafios, né, Eduardo? Criar essas ISO, né? Que era muito forte nos anos 90. A questão da qualidade, né? Isso. Então aí, Eduardo, tem uma coisa importante,
que eu até fazendo uma brincadeira, não sei se essa alegria do brasileiro contra o local de trabalho tem a ver com o teletrabalho da pandemia, né? De repente eu estou em casa, estou achando esse lugar aqui maravilhoso para trabalhar, né? Mas fora isso, tem esse fato aí, que a falta de humanização, a falta de socialização no trabalho, essa questão de você ficar colado numa tela, de você ficar colado num computador ou num robô, né, Eduardo? Isso aí tira a alegria da vida, né? Porque grande parte da nossa alegria vem da interação, apesar de saber que é da interação, da vida social que vem as fofocas, intrigas, maledicências, as agressividades e etc. Mas quando você encontra alguém com quem você tem identidade anímica, alguém que você às vezes acabou de conhecer, mas o seu anjo da guarda combina com a pessoa, isso dá uma retroalimentação na sua satisfação, não é? Meu avô em Ouro Preto, lá no meu tempo de menino, falava assim, ganhei meu dia, quando ele encontrava com uma pessoa que trazia a ele um sentimento de bem-estar, de alegria, de que vale a pena viver, porque você tem outras pessoas, você tem outros seres humanos com os quais você se identifica, com os quais você se sente bem na presença deles. Por isso que o coletivo do trabalho é tão importante na qualidade de vida dos trabalhadores. Procura alguma coisa que você goste. Você vai ter que ralar mesmo. O salário não vai ser legal, você vai ter que ter condições difíceis de trabalho, isso é normal. Então procura alguma coisa que você gosta, porque aí ameniza um pouco a coisa. Buscar o útil ao agradável, né? O útil que te dá a remuneração, que te dá o dinheiro para sobreviver. E o agradável que você faz aquilo curtindo. Tudo que é bom faz mal. O médico nasceu para estragar a vida da gente. É ele. São as pesquisas, né? Ou faz mal ou engorda, é proibido, né, Eduardo? É proibido, né? Mas aí, nesse caso, o HPV, ele é um vírus tão importante que a maior parte dos cânceres de útero das mulheres vem do HPV não diagnosticado. E nos Estados Unidos a vacina já é obrigatória para as meninas a partir dos 9 anos de idade. Tem uma lógica aqui, né? Tem uma lógica. Mas não tem jeito, assim, gente, na boa, tudo pode fazer bem e mal. Agora, deixar de fazer sexo oral por causa disso, eu acho que não, né? A questão da higiene, higiene bem feita. Relaxa. O problema é assim, decreta a volta da máscara. A quantidade de gente que tá me ligando, sou em pânico. A pandemia voltou? Não, gente. Foi meio manchete, né? Luiz? No meu tempo de menino, chamava-se de perdigoto. Perdigoto era aquela pessoa que falava cuspindo. Patolino, desenho animado, ele é assim. Né? E ia soprando ali aqueles perdigotos. E a boca, Elias, ela tem um volume, tem uma quantidade de bactéria, de vírus e de fungos que é impressionante. Isso. Dá para fazer uma bomba para destruir uma cidade. Tem uma ciência especializada nela, odontologia. É uma medicina específica da boca. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, infecção dentária, ela espalha aquilo demais. Então, a gente não pode ter o preconceito da máscara, até porque a gente foi obrigado a usar por tanto tempo que de vez em quando você colocar uma máscara, ou porque você está tossindo, ou porque você está com uma sinusite, ou porque você está com alguma infecção bucal, é importante, não podemos ver nisso uma coisa absurda, né? Agora, o que aconteceu em Santa Luzia foi que entre a primeira quinzena, comparando a primeira quinzena de outubro com a segunda quinzena, o aumento de casos foi de 300%. Isso aí quer dizer um aumento muito significativo. Então, o cuidado é uma coisa, Elisa. A outra coisa, Fernanda, é a paranoia. E não podemos ficar sem cuidado e também não podemos adotar a paranoia como sentido da nossa referência com relação à situação de saúde. Realmente, lugares como posto de saúde, como hospitais, onde a maioria das pessoas ali está ou trabalhando direto com gente doente ou está doente como consumidor, né, dos atendimentos do posto de saúde, você precisa de ter realmente um cuidado maior. Eu acho que quem trabalha em hospital e quem está indo num posto de saúde, eu acho que essas máscaras descartáveis, que não são tão caras assim, deviam ser dadas. Enquanto você estiver aqui dentro, quando você estiver no espaço fechado, esperando a ser atendido, mesma questão do ônibus, mesma questão em algumas situações de elevador, para uma sensorista de elevador, né? Como é que esse sujeito vai ficar assim? E nos restaurantes, eu tenho visto os restaurantes mais cuidadosos, o garçom que fica em pé e você sentado. O garçom pergunta, responde em pé. E que o que sai da boca dele vem por gravidade em cima de você, os garçons estarem com a máscara. Uma máscara confortável, tá, Fernando? Uma máscara que proteja sem te deixar com dificuldade respiratória. Eu acho que isso é uma questão de bom senso. Eu acho que isso daí não tem polêmica, não. Isso daí, o bom senso está na cara. Wagner Dias é outro. Não tomei vacina e sigo intacto. Que vocês sejam felizes, longe de mim. E longe de mim também, Jesus tem misericórdia. Ficam felizes aí na internet, não chega perto de mim não, mas pode ficar feliz. Pode ficar feliz. Olha, meu avô tinha duas expressões. Uma falava assim, cada doido com a sua mania. E no outro falava assim, cada cabeça uma sentença. Agora, não esquecer, né, Eduardo, que na interação, no convívio, essas opções de não se vacinar, de não estar nem aí para proteção, é uma forma de ser agressivo com relação ao outro. Mas eu só peço um favor à polícia carioca. Mantenha os
presos, aqueles que foram presos ontem, os que foram presos hoje, na cadeia até segunda-feira de manhã. É a chamada prisão mínimo, provisória. né? Mas assim... Sem justificativa, para né? que eles escutam só os gritos lá fora da cadeia. Mas será quem que está fazendo o gol? Mas não pode nem saber quem fez, Luiz. Mas você vê, Eduardo, a batalha, olha as imagens, é uma batalha campal, onde gente que não tem nada a ver com isso, né? olha, e a gente animaliza muito quando tem um grupo agredindo, um grupo de agressivos, que aí espalha aquela questão do pânico, a tem questão os oportunistas também que crescem nesse momento. Isso, aí vem o arrastão, né? Vem os roubos, a violência, né? Olha a quantidade de gente lá, nossa senhora. Só pedir para ele pagar tudo, né? Já que ele queria fazer, que ele assumisse. Eu ia mostrar para ele que ele ia ficar envergonhado na frente de todo mundo. Ele concordou em pagar tudo, incluindo a nossa viagem até a capital. Ele realmente estava convencido de que o bebê era dele. Os resultados saíram. Probabilidade de paternidade, 0 para os dois, o que significa que a criança não é de nenhum de nós dois. Vai, papudo. A pergunta é ruim ou é bom? Mas não, é melhor não fazer. A paternidade é sempre uma hipótese, doutor. E pai é quem cria. Exato. Vamos, segue o jogo. Segue o jogo. Olha, que mulher danada. Você viu, rapaz? Essa não tá muito louca. Essa tá com a testosterona alta, viu? O Aloysio Andrade falou, hoje eu não vou embora sem reforçar a importância da vacina. É a questão, gente, de quem tomou vacinas inicialmente, depois relaxou, tranquilizou, que fique atento a isso então, faça a vacina, né? Hoje a gente sabe que o grau de risco, o grau de perigo, o grau de efeitos colaterais é muito pequeno, é praticamente insignificante, então vale a pena. E a máscara para quando você for estar no lugar que tem mais risco, como é o caso de uma unidade de saúde, um hospital, uma aglomeração maior, né? Tomar esses cuidados, que isso daí não é paranoia, isso é prevenção, isso envolve a questão de consciência, de que você também tem uma responsabilidade sobre a ajuda divina, né, Eduardo? Sobre o plano espiritual que tanto nos protege, temos que fazer a nossa parte. Então vale a pena, e esses últimos 2 meses do ano, que a gente encontra com muita gente, que a gente interage muito, não ficar tão pertinho, né? Não ficar ao alcance do perdigoto do outro, porque às vezes o outro não tá querendo te atirar, te atingir, mas o trem vem igual uma bala. O negócio vem igual uma bala, né? Então tem que manter uma certa distância, né? Não ficar tão pertinho assim, não ficar tão rosto a rosto, né? A não ser quando você estiver namorando, é claro.